Estratégia de rompimento. Números de força. Ao longo do tempo, alguns momentos do mercado são marcantes, por exemplo, todos se lembram do dia que teve o melhor ganho da carreira como trader, bem como daqueles dias em que aconteceu o maior prejuízo. Pessoalmente, lembro-me quando a Petrobras descobriu o pré-sal e quando recebemos o grau de investimento, ou quando aluguei uma ação da Sadia e por sorte noticiou-se que a Sadia fez uma operação de hedge com dólar que deu errado e teve grande prejuízo. Com isso, as ações amanheceram caindo 25%. Enfim, os exemplos servem para mostrar que os investidores guardam na lembrança os lugares em que ganharam ou perderam muito dinheiro e com isso são formados os números de força, que é exatamente a região que forma o suporte e a resistência. Exemplos. Este é um gráfico da RAPT4, período semanal, e a região marcada com uma reta preta no horizontal é o que eu chamo de região do "oh Deus me livre", onde o preço encontra o suporte muitas vezes, e quando rompe tem uma queda muito forte. Por diversas vezes esse ativo encontrou suporte na região dos R$6, e quando rompeu tal região observou-se uma queda muito forte até os R$3. Percebe-se que o preço guardou na memória por muito tempo os pontos de suporte e assim que foi rompido, o ativo perdeu mais de 50% do valor. Veja outro exemplo, a BEL3, no gráfico diário. Neste gráfico da Ambev, brincava-se que existia um burro enterrado na região dos R$17,00, pois ela bateu várias vezes nessa região e não teve forças para romper. Questiona-se, o que está acontecendo? Toda vez que o preço está nesse ponto, quem está comprado acaba querendo vender, porque da última vez que o preço chegou nessa região ele caiu. E realmente caiu, muito, até que de repente ocorreu o rompimento, e o preço subiu. É muito comum quando acontece o rompimento ter algo denominado reteste, que é o preço voltando para essa região, que era resistência, e virando suporte logo após o rompimento. Assim, o preço volta para a linha, agora de suporte, e acaba voltando a subir. Esse é mais um exemplo de um número de força, que quando rompido traz para o mercado um grande impulso. Portanto, os números de força são onde os investidores guardam na lembrança os lugares onde ganharam ou perderam no passado, e criam importantes barreiras emocionais, onde ocorre uma grande briga entre compradores e vendedores. Por isso, muitos compram apenas no rompimento se houver um volume maior do que a média. Todos os tipos de estratégia lucrativas devem ser respeitadas. Então, caso opte por esta estratégia e ganhe dinheiro, perfeito. Não deixe de usar. Entretanto, recomenda-se comprar no rompimento, independentemente de ter volume ou não. Explica-se, se vir o volume do rompimento, espera fechar o candle, impossível saber o volume antes de fechar o candle. Muitas vezes quando acontecem esses rompimentos e quando são muito importantes, fica um candle enorme, e se este rompimento é daqueles com muito volume, provavelmente pagará muito mais caro. Às vezes, no dia do rompimento, sobe 4, 5, 6%, como aconteceu em meados de 2015 com Natura, LE6, Rente 3. Caso esperasse os candles desses ativos fecharem, provavelmente não entraria na operação. Justamente porque quando tem esse rompimento com força, o preço anda bastante e não consegue-se utilizar o gerenciamento de risco. Então, na minha experiência pessoal, prefiro entrar antes do fechamento, no entanto, sou topado mais vezes. Como não espero fechar o candle, é possível que durante o dia aquela força que fez o mercado se mexer acabe se esvaindo e o preço volte para uma consolidação. Tomasse mais stops, porém, após fazer as contas, essa forma acaba valendo a pena, porque nas operações que vão para frente é possível pegar uma variação muito maior, fazer o gerenciamento de risco. Entretanto, esta é a estratégia deste autor. Quem adota o volume e uma estratégia diferente também está certo. Se estiver dando dinheiro é o que importa. Suporte e resistência. A partir de agora iniciarão os estudos sobre esses conceitos, sobre o que forma a consolidação, o que é suporte, o que é resistência, o que é linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. E quando fala-se de suporte e resistência, nada mais é do que número de força.
Suporte e resistência são regiões gráficas formadas por números de força. A linha de resistência é formada pegando os topos consecutivos com retas na horizontal, a linha é traçada para cima do preço. Exemplifica-se com o gráfico a seguir. Supõe-se que trata de um ativo qualquer, em um tempo qualquer. Esse ativo fez uma perna de baixa e de repente retornou, deixando um topo e um fundo. E o preço sobe de novo, bate na mesma região e não consegue romper, e cai de novo. A partir do momento que existe um topo, que foi testado e não foi rompido, é possível traçar uma linha de resistência. A linha de resistência, portanto, é formada ligando os topos consecutivos com retas na horizontal. E a linha de suporte é formada ligando os fundos consecutivos com retas na horizontal. Neste gráfico, o preço desceu, deixando um fundo em um ponto. Subiu, não conseguiu romper ficando em uma resistência e desceu de novo sem romper o fundo anterior. Assim, é possível traçar uma linha de suporte ligando os fundos. E toda vez que o preço chega nessa região, acaba ganhando força, e vai batendo nos topos e fundos, sem conseguir romper, fazendo exatamente o que é chamado de movimento lateral ou de consolidação. O teste destas linhas ou rompimento oferece boas possibilidades de operação. Particularmente, não gosto de comprar no teste da linha, e sim comprar no rompimento. Mas a última é muito utilizada, por exemplo, para fazer isso. Neste gráfico, temos uma linha de resistência, em um gráfico e tempo gráfico qualquer. O gráfico trabalha nesse momento em um período de resistência e suporte. O preço bate na resistência e não consegue subir, assim como bate no suporte e não consegue descer. Com isso começa a formar uma região lateral. Até um determinado momento em que consegue romper. É possível pensar em venda toda vez que o preço bate na região de resistência, se ele não consegue romper. Ou em compra, toda vez que o preço bate na região de suporte e não consegue romper. Este autor prefere entrar nas operações apenas quando acontecem os rompimentos ou no reteste. O traçar das linhas de suporte e resistência no gráfico é muito simples. A rotina torna essa atividade natural, apenas olhando o gráfico será possível entender como será o resultado dessas linhas. Porém, é necessário tempo e muita dedicação para conseguir traçar no gráfico e aproveitar o toque das linhas, ou o rompimento, para fazer operação. A forma de traçar as linhas de suporte, resistência, linhas de tendências de alta e linhas de tendências de baixa, é uma forma muito particular. Alguns preferem traçar essas linhas levando em conta a sombra que fica no candle. Outros desprezam a sombra e traçam as linhas no corpo real. E ainda tem os que gostam de pegar o maior número de toques possíveis, ou seja, às vezes desprezam uma sombra, ou até um pedaço do corpo real, justamente para deixar a linha o mais perto de muitos fundos ou topos. Este autor prefere essa última modalidade. Linhas de tendência de baixa e alta. As linhas de tendência também são utilizadas para identificar a tendência de um ativo. Quando um ativo tem tendência de alta, traça-se os fundos consecutivos e ascendentes e faz uma linha que tem uma inclinação para cima. Segue gráfico para melhor elucidação. Logo que temos a primeira correção do ativo, começa-se a traçar as linhas de tendência. Quando há apenas 2 toques, às vezes precisa fazer alguns ajustes na linha. Mas de qualquer forma, já presume-se que esse é o ponto de suporte. E então o preço volta e toca uma terceira vez nessa linha. Quanto mais vezes a linha for tocada, mais representativo é esse suporte. Quanto mais esquecido no tempo, mais representativo é o sinal. Portanto, foi apresentada a linha de tendência de alta. E o toque nessa linha, ou o rompimento, geram boas entradas nas operações. Segue a linha de tendência de baixa. Quando há um topo descendente em relação ao anterior, a partir do momento que tem o segundo toque, existe a possibilidade de já imaginar uma linha de tendência e entender que esse é um ponto de resistência. Assim o preço cai, volta a subir, bate pela terceira, quarta vez nessa linha, tornando-a cada vez mais forte e representativa. Como já dito anteriormente, é possível operar tanto o toque na linha, quanto o rompimento.
Esse autor prefere focar apenas nos rompimentos para fazer as operações. Exemplificando com um ativo qualquer, em um período qualquer. Neste exemplo há um fundo no começo. O preço sobe, desce, e toca novamente na linha. Começa-se a entender que esse é um ponto de suporte. O preço sobe novamente, e recua batendo uma terceira vez na linha. E sobe, desce, e bate uma quarta vez na linha. Até o momento em que temos uma abertura em gap. O preço depois volta para a linha fazendo o reteste e, em seguida, cai com muita força. É possível pensar em compra toda vez que o preço chega perto da linha ou em venda no rompimento ou no reteste. Através de exemplos gráficos, será mais fácil visualizar a estratégia, onde comprar, onde colocar stop, o que fazer com as operações. Estratégia de rompimento. BRML3 no gráfico diário. Esta ação subiu muito o preço em 2014, chegando a R$ 22, começou a perder força, a fazer pernas descendentes, depois consolidou, subiu de novo, e a partir de abril e maio começou a perder força junto com o mercado no ano de 2015. Bateu repetidas vezes na região de R$ 14. Muitos ficaram atentos, uma vez que toda vez que o preço se aproximava de R$ 14, subia depois com muita força, tendo um acúmulo de compra nessa região. Porém, antes de decidir pela venda nesse gráfico diário, é imprescindível consultar o gráfico semanal. Ele estará acima ou abaixo da média de 72. Segue o gráfico semanal da BRML3. No gráfico semanal, observa-se que perto da região de R$ 14, a BRML3 está abaixo da média de 72, o que habilita a venda no gráfico diário. Retorna para o gráfico diário e atente-se para este tipo de rompimento. Região apelidada pelo autor de Deus me livre, a existência de um alvo tão grande, para baixo, a partir do rompimento e neste ponto, gera ansiedade, receio de que após uma noite o gráfico abra o gap e impossibilite a venda. No candle seguinte ao rompimento e é quando começa-se a pensar na venda. Pensa-se na venda no ponto marcado com a seta vermelha, com o stop no topo anterior, stop e gerenciamento de risco serão abordados adiante. Tipo de operação imperdível. Ponto importante e não há sucesso todas as vezes, por isso a importância do stop. Outro exemplo seria o gráfico da Lenren 3, no diário. Operação do dia 10 de novembro de 2015, que foi considerada um risco muito grande, aconselhou-se a entrar com menos capital do que o de costume, porque tem uma chance de voltar e tomar um stop maior. Neste exemplo, em 2015 começou a criar uma linha de resistência na região entre R$ 15 e R$ 15,50. Toda vez que o preço chegava nesta região, ele voltava, o que resultou em uma força muito grande, porque todas as vezes que o preço chegava nessa posição, o preço voltava. A situação gera bastante angústia, porque não se para de pensar se na hora que romper a linha dos R$ 15, será possível fazer essa operação. Porém, antes de tentar pegar o rompimento, é necessário verificar algo muito importante, o gráfico semanal. No que se refere ao gráfico de 60 minutos, não há necessidade, uma vez que depois de 6 meses nessa região, o gráfico estará em tendência de alta, porém ele é importante para visualizar melhor o stop. Segue o gráfico semanal está acima da média de 72, portanto, é possível comprar Lenren 3, caso o gráfico rompesse a linha de resistência. A partir do rompimento, compra-se coloca stop embaixo do fundo, e espera-se por isso. O próximo exemplo é uma operação de day trade. Operação do dia 6 de novembro de 2015, no mini índice, nos 5 minutos. O preço estava na região de suporte, batia perto da região de 48.000 pontos, subiu, bateu de novo na região, repicou, bateu novamente na linha de suporte, assim preparou-se para fazer uma venda na hora que tivesse um rompimento. Mas, antes, consultou-se o tempo gráfico maior, de 15 minutos. Observou-se que estava abaixo da média de 72, portanto foi possível pensar na venda, caso rompesse o suporte. Caso rompesse e voltasse, bastava a utilização do stop, que faz parte do trade.
O stop estava neste ponto, onde foi considerado no topo do gráfico de 1 minuto. E ocorreu o seguinte. Observa-se que desta vez a operação deu certo. O preço desceu, fez um reteste, voltando para a região dos 48.000 pontos, o que era suporte acabou virando resistência e simplesmente abriu para baixo e caíram 1.000 pontos. Resultou em uma boa operação. Para aqueles que acham que esse tipo de operação funciona apenas para uma modalidade de operação, day trade ou swing trade, enganam-se, pois, se não tiver gap e se esconder qual é o ativo e o tempo gráfico, são todos iguais. É claro que o índice de acerto acaba melhorando, conforme vai aumentando o tempo gráfico. O volume operado no gráfico diário é infinitamente superior ao volume operado no de 1 minuto. Na análise técnica, quanto mais volume, melhor acaba sendo o rompimento ou determinado movimento. O índice de acerto aumenta conforme aumenta o volume de cada candle, o volume de cada movimento. E por isso, é de se imaginar que esse estilo de estratégia dá muito mais certo quando se utiliza gráficos diários e semanais do que quando usa os de 5 e de 15 minutos. Seguem exemplos usando linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Esse é o ativo BRKM5, no gráfico diário, no qual será realizado o acompanhamento e mencionado todos os pontos. Nesta hipótese é preciso olhar o gráfico semanal? A resposta é não. Conforme dito anteriormente, há duas exceções em se tratando de sempre olhar o tempo gráfico maior. A primeira mencionada foi na reversão de tendência, ou seja, quando tem reversão de tendência não precisa olhar o gráfico semanal. A segunda é no rompimento de linha de tendência de alta e de baixa. Geralmente, quando existe essa condição, a distância do tempo gráfico maior até a média de 72 é tão grande que vale a pena apostar pelo menos uma volta desse tempo gráfico na média de 72. Portanto, não é necessário consultar o gráfico semanal quando está fazendo operações de rompimento de linhas de tendência de alta e de baixa. Caso seja no day trade, não verifica-se o gráfico de 15 minutos quando enxerga uma linha de tendência de alta ou de baixa sendo rompida. Observação importante: a média móvel é importante na operação de correção na média móvel. Quando trabalha-se com o rompimento, a localização da média móvel é irrelevante, opera-se o preço. Portanto, é aconselhável neste tipo de operação tirar a média móvel nos gráficos diário e de 5 minutos, mantém-se no entanto, no de 15 minutos e semanal para visualizar a de 72 períodos. Em síntese, utilizasse a média móvel no gráfico diário e de 5 minutos para operações de média móvel, em operações de rompimento, analisa-se o preço. No gráfico da BRKMS era possível efetuar uma compra no rompimento da linha de tendência de baixa e colocar o stop abaixo do fundo do gráfico de 60 minutos, esperou-se que o movimento fizesse exatamente isso. Nesse caso, ganhou quem apostou no rompimento da linha de tendência de baixa. Outro exemplo é o da GFSA3, no gráfico diário. Traça-se a linha de resistência e percebe que toda vez que o preço chega na linha, ele cai. Até o momento em que o rompimento acontece. O stop está no fundo do gráfico de 60 minutos, e o gráfico faz isso. Ganhou quem apostou no rompimento da linha de tendência de baixa. Outro exemplo é o gráfico SMTO3 diário, com essa operação. Foi possível traçar uma linha de resistência nos topos. O mercado bateu várias vezes, sem conseguir romper, até que em um determinado momento superou a resistência, portanto, é admissível efetuar uma compra neste ponto e colocar o stop? A operação deu certo, e desde então vive uma longa tendência de alta. Segue um rompimento de uma linha de tendência de baixa, no ativo VEG3, tempo diário. É possível observar que o preço respeitava uma linha de suporte, que em fevereiro de 2014 bateu uma vez, subiu, bateu mais uma vez na linha em outubro de 2014, subiu, bateu mais uma vez na linha em março de 2015, e outra vez em maio. O mercado percebe que toda vez que vem nessa linha, o preço acaba ganhando força e faz um estirão para cima, o que resulta que a força compradora aumenta muito nessa região. Até que ocorre o rompimento. Com o rompimento,
geralmente o preço cai e o volume aumenta, uma vez que todos que estão comprados acabam só topando a operação e as vendas aumentam, ou querem aproveitar daquele rompimento e fazer uma venda. Nesse rompimento, deve-se colocar o stop no topo do gráfico de 60 minutos e esperar que o gráfico caia. Mais uma vez, ganhou quem apostou no rompimento da linha de tendência. Outro exemplo é STC3, no gráfico diário. É possível traçar uma linha de tendência de alta? Percebeu-se que toda vez que chegava na região da linha, o preço batia e subia, até o momento em que é rompido. Houve esse rompimento e a primeira chance de venda, com stop no topo do gráfico de 60 minutos. E aconteceu isso. Os preços evoluíram para baixo rapidamente. Os exemplos apresentados até o momento são de gráficos em que houve rompimentos, porém, é relevante a análise daqueles em que isso não aconteceu. Assim, serão apresentados exemplos de gráficos que ainda aguarda-se os rompimentos. Esse livro foi feito em meados de novembro de 2015, onde tínhamos condições interessantes do que foi explicado nesse capítulo, nos ativos que mostraremos abaixo. Acredito ser relevante que o leitor observe no gráfico atual os acontecimentos que vieram para esses ativos após o rompimento das linhas que serão mostradas abaixo. BA3, gráfico diário. Ciel 3, gráfico semanal. Ecor 3, gráfico diário. Gol 4, gráfico diário. Ibovespa, gráfico diário. KLBN 11, gráfico diário. MIUS 3, gráfico diário. RADO 3, gráfico diário. SULA 11, gráfico diário. SUS 5, gráfico diário. Os exemplos objetivam demonstrar que é importante a observação das linhas, que são guias para determinados movimentos e rompimentos. Estratégia de reversão de tendência. A estratégia de reversão de tendência não é a que mais ocorre nas operações do dia a dia. Às vezes há a sensação de frustração porque uma ou outra reversão de tendência não acontece. E para quem trabalha com o gráfico diário acaba sendo mais decepcionante, porque essas reversões de tendência às vezes demoram meses para acontecer. Exemplificando, às vezes surge um pivô armado de alta no gráfico diário e cria-se a expectativa de reversão da tendência, porém a oportunidade passa e ao fim não se transforma em uma reversão e, consequentemente, não inicia-se essa estratégia. Esse tipo de operação é mais comum em mercado quando temos tendência no intraday, gráficos de 5 minutos. Quando adota-se essa estratégia de reversão de tendência, os tempos gráficos semanal, para o swing trade, e o de 15 minutos para o day trade deixam de ser importantes, sendo desnecessário verificá-los. Para a abordagem da reversão de tendência serão utilizados dois conceitos, ondas de Elliott e teoria de Dow, esta última já abordada. Teoria de Elliott. A teoria de ondas de Elliott é muito complexa. Elliott contava mais de 2.000 ondas. Ele falava que no primeiro ciclo, que chamamos para o swing trade de gráfico semanal e no intraday de 15 minutos, tem duas ondas. Uma de tendência e uma de correção. Sendo que a imagem acima ilustra uma tendência de alta. Também falava de um segundo ciclo. Neste ciclo há 8 ondas. Sendo que na tendência do ciclo 1 tem 5 ondas e na correção do ciclo 1 tem ondas, B e C denominam as de ondas 1, 2, 3, 4, 5 na tendência e ondas 1, 2, 3, na correção. Dentro desse ciclo também encontra-se um terceiro ciclo. Neste há 34 ondas, na linha preta da imagem acima. E assim por diante, em quarto ciclo com 144 ondas, quinto ciclo com 610 ondas. O primeiro ciclo não é importante na estratégia de reversão de tendência, dando-se preferência para o segundo ciclo, que é o gráfico diário, swing trade, e o gráfico de 5 minutos, day trade. Elliott falava que a tendência de alta tinha 5 ondas. E que a maior delas era a onda 3, que quando pequena, tinha pelo menos 100% do tamanho da onda 1, daí a projeção de Fibonacci. Neste gráfico, quando observa-se uma tendência de alta, denomina-se o movimento da linha preta de onda 1. E a partir disso, é possível traçar a onda 2.
A onda 2 seria a segunda linha preta com inclinação para baixo, que é o preço corrigindo. Assim, quando há uma possibilidade de reversão de tendência em onda 3, desconsidera-se o topo anterior para observar o alvo e pensa em projeção de Fibonacci, uma ferramenta presente em todos os softwares de análise técnica. Em seguida, mede-se a onda 1, e projeta-se a partir do fundo da onda 2. Após, aparecerão linhas com 100%, 127%, 161,80%, 200% e 261,80%, que significa que quando a onda 3 chegar a 4,74, esta terá 100% do tamanho da onda 1. É comum que haja uma resistência nesses níveis de 100, 127, 161, 200 e 261,8%. Então, Elliott falava que quando a onda 3 é pequena ela tem pelo menos 100% do tamanho da onda 1. Assim, sempre vou à reversão de tendência e me preocupo sempre em pegar a onda 3. Porque sei que ela é a maior onda da tendência. A teoria de Dow aplicada. Quando o mercado tem essa tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, pensa-se na compra, pois o comum é sempre ter os preços subindo, alcançando novos topos. Nesses casos, quando se está comprado, um stop é sempre colocado no fundo anterior, como no exemplo abaixo. A linha vermelha seria um stop, que é no fundo anterior. Até que acontece isso. O preço rompe o fundo anterior e o passa a ter características de tendência de baixa. Na tela abaixo, observa-se que o preço volta a subir e em um determinado momento volta a perder força, deixando um topo mais baixo que o topo anterior, dando mais um sinal de tendência de baixa, os topos descendentes. Por conseguinte, se o ativo está fazendo topos e fundos descendentes, ele está em uma tendência de baixa. Abre-se espaço para uma aposta na venda, esperando que a onda de baixa em formação tenha pelo menos 100% do tamanho da primeira onda. Ou seja, o movimento esperado é o indicado abaixo. E é nessa onda para baixo que deseja-se operar, nessa hipótese de venda. Observe quando há uma tendência de baixa. Segundo a teoria de Dow, na tendência de baixa o preço faz topos e fundos descendentes. Então, com o decurso do tempo, o mercado vai caindo e cada topo é mais baixo que o topo anterior e cada fundo é mais baixo do que o fundo anterior, que denomina um padrão de baixa. Assim, quando o preço chega na seta da imagem acima espera-se que o gráfico faça isso. Dê continuidade a uma tendência de baixa. Porém, após um tempo percebe-se que o gráfico começa a se comportar de maneira diferente. Começa a deixar um fundo mais alto do que o fundo anterior, quando questiona-se a razão de estar subindo, e deixa um fundo mais alto do que o anterior. E acontece isso. Começa a ter topos e fundos ascendentes e inicia a tendência de alta, em vez de tendência de baixa. Para definir o alvo pega-se o tamanho da perna 1, quadrado à esquerda inferior, e projeta-se no final da onda 2. Após, espera-se que a onda 3, quadrado à direita superior, seja pelo menos 100% da onda 1 e que apresente o seguinte resultado. O preço sobe, fazendo uma onda 3. Um exemplo seria o gráfico diário do ativo LE6. É possível notar que o gráfico vinha em uma tendência de baixa fazendo topos e fundos descendentes, até o momento em que o preço faz um movimento para cima, que se denomina onda 1. Após, o preço corrige, fazendo uma onda 2, e a partir do momento em que começa a formar um pivô, imediatamente pensa-se em compra, buscando uma onda 3 do mesmo tamanho da onda 1. O movimento esperado quando existe essa formação é este. Assim, tem-se a onda 3, que quando é identificada possibilita a compra no rompimento do topo anterior, na linha preta. Um problema visualizado neste tipo de operação é que quando tem o rompimento do topo anterior ou rompimento do fundo anterior, boa parte do movimento já passou e o stop acaba ficando muito grande, retângulo vermelho da imagem acima, quando o alvo não é tão grande, retângulo preto da imagem acima. Surgiu-se, então a necessidade de desenvolver algo para que nas operações tivessem um stop mais curto e um alvo maior, para atender à necessidade de ter uma relação risco-ganho de 1/3.
Para tentar diminuir essa distância da compra e venda, alvo maior e risco menor, aconselha-se o uso de um indicador na tomada de decisão, sendo que após vários testes, concluiu-se que MAC, com algumas modificações, é o mais recomendado. É este indicador que permite dar a entrada antes, em vez de esperar o rompimento do topo, para que atinja o seguinte resultado: stop loss pequeno, retângulo vermelho, e o alvo grande, retângulo preto. Esse indicador é chamado de difusor de fluxo, não tem complexidade, trata-se de um MAC com uma linha adicional, que mostra o curto, o médio e o longo prazo. O indicador consiste em 3 linhas. Linha vermelha, rápida, ou de curto prazo. Linha laranja, lenta do MAC tradicional ou de médio prazo. E a linha preta é aquela que mede um fluxo de longo prazo. O indicador mostra o fluxo de compradores e vendedores, portanto, quando tem-se linha vermelha acima da laranja e da preta, um fluxo de compra. Quando tem-se uma possibilidade de reversão de tendência, as 3 linhas ficam alinhadas da maneira ilustrada acima e já há o start para a operação. Segue um exemplo com GGBR4 no gráfico diário. No ponto da barra na vertical, a linha laranja do difusor cruzou para cima, sendo este o check para pensar em compra, porém, sempre pensar no pivô para o início da operação. Também há o fluxo de venda. Quando a linha vermelha de curto prazo está abaixo da laranja de médio prazo e abaixo da preta de longo prazo, surge uma operação de venda. Exemplifica-se com a CROT 3, no gráfico diário. No retângulo na vertical há o cruzamento do difusor para baixo, mostrando o fluxo de venda. Ressalte-se que esse indicador não deve ser usado em qualquer momento, é indicado apenas para reversão de tendência. Observa-se apenas o preço revertendo tendência e, além disso, o difusor de fluxo, desprezando-se as médias móveis. Mais um exemplo com BA3, no diário. Na primeira barra na horizontal, observa-se o cruzamento da linha laranja no difusor, indicando uma reversão de tendência para alta. Já na segunda barra vertical, verifica-se o cruzamento da linha laranja para baixo, indicando uma reversão de tendência para baixa. Esse indicador também é eficiente em tendências duradouras. A reversão de tendência dá início a uma nova tendência, e é possível que a nova tendência dure alguns meses, anos, e em alguns ativos, algumas décadas. Segue a reversão de tendência em BA3. Na imagem acima é possível verificar uma alta de 70% no segundo semestre de 2014, que veio após uma reversão. Logo em seguida, após outra reversão, observa-se uma queda de cerca de 40% no ativo. O difusor também oferece operações com excelentes relações de risco-ganho, e estas relações constituem um dos modos mais importantes para ser trader vencedor no longo prazo. Será aprofundado no decorrer da obra, mas basicamente é tentar ganhar o máximo quando acerta e perder o mínimo quando der errado. Ao fazer qualquer indicação deve-se saber onde comprar, onde sair quando der certo, e onde sair quando acontecer o oposto, sendo que a relação de risco-ganho sempre será no mínimo de 1/3. Passos para a construção do indicador e difusor de fluxo. Linha de curto prazo, vermelha. Calcula-se uma média móvel exponencial ou curta, ou default igual a 21 períodos. Calcula-se uma média móvel exponencial ou longa, ou default igual a 55 períodos. A subtração das duas curvas é a medida do difusor de curto prazo. Linha de médio prazo, de laranja. Calcula-se uma média móvel de 24 períodos da linha difusor. Linha de longo prazo, preta. Adiciona-se uma média móvel de 89 períodos. Segue exemplo de uma compra no dólar usando o difusor, gráfico de 5 minutos. Depois do cruzamento das linhas laranja e vermelha para cima da preta, começa-se a pensar em compra, o difusor cruza para cima, então, aguarda-se o primeiro pivô, o rompimento do primeiro topo, para entrar na operação. Porém, eis o que ocorre com o preço. Com o desenrolar do preço, é crível desenhar uma linha de tendência preta, o que possibilita a compra no rompimento dessa linha com o difusor cruzado para cima. Com o rompimento da linha de tendência de baixo, linha preta, efetua-se a compra e presume-se que o gráfico fará exatamente isso.
O mercado entra em tendência de alta e continua a subir. Na tendência de baixa, segue um exemplo, também com dólar, no gráfico de 5 minutos. Observa-se que o dólar desce bastante e corrige abaixo da média, volta a subir e o difusor já está indicando uma reversão de tendência para baixo. Começa-se a esperar o rompimento da linha preta, que é um fundo. Assim, se romper a linha preta surgirá um fundo mais baixo que o fundo anterior. Tenta-se fazer essa venda, colocando o stop no topo do gráfico de 1 minuto e espera-se este cenário. Rompe o fundo, seguindo uma longa tendência de baixa. Outro exemplo, ALPA 4, no diário. A partir desse ponto do gráfico o difusor está cruzado para baixo, e logo após, ocorre uma consolidação. O preço faz novo topo, com uma diferença de pelo menos 17 candles entre o topo anterior e é possível cogitar uma operação. Em seguida, colocar-se o stop acima da linha vermelha, que é o topo anterior e uma possibilidade de realizar a venda a partir da linha preta, no rompimento do fundo, para pegar uma reversão de tendência em ALPA 4. Após, o preço cai, fazendo muito mais que 100% da onda 1. E no final da imagem acima, o difusor cruza para cima novamente. O gráfico começa a fazer fundo acima do fundo anterior e caso rompa o topo da linha preta, tem-se o difusor cruzado para cima, e no rompimento da linha preta, pode-se pensar em compra com stop na linha vermelha. Ao rompimento, gerando nova reversão de tendência, entrando em uma tendência de alta e o preço fecha em R$ 9,74. Exemplo extraído do dia 16 de novembro de 2015. Apenas para frisar, não é o tipo de operação que mais aparece nos gráficos, mas é o tipo de operação aconselhável de fazer, por ser considerada mais rentável, e que sempre é buscada nos gráficos. Às vezes pode surgir receio, entretanto, como a entrada é feita não só no cruzamento do difusor, e é adicionada a condição do pivô, acaba por ser muito interessante operar com essas situações. Durante todas as grandes reviravoltas do mercado, na minha experiência pessoal, isso ajudou bastante a surfar as tendências desde o início, portanto é um tipo de operação que eu não dispenso. Ao olhar um gráfico, sempre busco primeiramente a possibilidade de uma reversão de tendência. Depois, outras estratégias. Como montar o difusor na sua plataforma gráfica? Coloca para inserir novo indicador, insere um MAC ou após, inclui-se uma média móvel exponencial no MAC de 89 períodos, ou altera-se as linhas do MAC, na linha média colocar-se 55 períodos e na linha curta, 21 períodos, atribui-se ao M o valor de 34. Estratégia para o mercado em queda. Segue experiência pessoal para melhor compreensão do objeto deste capítulo. Ao começar a operar, sequer imaginava que havia possibilidade de pensar em ganhos com o mercado em queda. Naquela época o mercado só subia e não havia necessidade de pensar no que fazer se o mercado caísse. Recordo-me quando conheci o Igor Rodrigues, que tornou-se grande parceiro como trader, professor e analista, que falava algo interessante do mercado. Atualmente, trabalha fazendo topos e fundos ascendentes e muitos se acostumaram apenas a comprar, mas vai chegar um momento em que o mercado vai virar, testar o topo e não vai romper, vai descer e cair com muita força. Então, precisamos estar preparados para esse momento e assumir que se o mercado reverter a tendência, será necessário zerar todas as operações de compra e entrar na venda. Naquele momento, ainda não tinha noção do que significava ao entrar na venda, porque naquela época as corretoras do Brasil nem aceitavam o aluguel de ações ou venda a descoberto, ou seja, na maioria das corretoras só era possível operar comprado. E aconteceu a crise de 2008, a partir deste evento as corretoras começaram a abrir um pouco mais para o investidor pessoa física, e já havia 2, 3 corretoras que aceitavam venda. Felizmente, eu estava em uma dessas corretoras e consegui aproveitar muito bem a queda, bem como da retomada da tendência de alta do mercado em 2009. Porém, muitos que estavam na mesma situação, não se atentaram para a importância de aprender como funcionava aquela ferramenta, a venda de ações, e com a popularização desta, por não ter havido estudo prévio por parte dos investidores, houve muito prejuízo e muita evasão do mercado. O resultado é que atualmente há menos investidores pessoas físicas do que havia em 2010, 2011,
tudo em razão desse momento de queda. Do cenário apresentado, conclui-se que muitos não conseguiam e não conseguem entender o funcionamento do mercado em queda e a ênfase no tópico é para que mais uma vez seja possível afastar-se da manada. O objetivo deste capítulo é mostrar como funciona a venda de ações no curto prazo. Atualmente vive-se o auge de uma crise econômica, e, consequentemente teme-se o desemprego, aumenta a instabilidade financeira, entre outros receios. Trata-se de uma crise com inflação alta, portanto, as empresas não possuem capacidade para subir o salário. Por outro lado, o preço no varejo sobe, então, as pessoas deixam de comprar imóvel, trocar de carro, divertir-se, justamente se preparando para um momento que pode ser ruim, como perda do emprego e padrão de vida. Durante a crise também é frequente a queda nas bolsas, quando a crise é interna, acontece apenas no Brasil, ou, no caso de 2008, a queda ocorreu nas bolsas do mundo inteiro. E o sentimento prevalente durante a crise é o de medo, as pessoas receiam ousar, empreender. Hoje você senta em uma mesa e o primeiro assunto que alguém vai puxar é a crise? Está difícil. Eu sempre fui uma pessoa otimista. Meu pai sempre me falava que nunca conheceu um pessimista rico. Por isso, é importante concentrar no lado positivo, e procurar transformar a crise em oportunidade. Cite-se como exemplo a facilidade de comprar um carro atualmente, pode-se dar entrada de 30% e financiar o restante em 24 vezes sem juros, e isso era inimaginável há 3 anos. Quando você imaginou que compraria de novo no Brasil imóvel com desconto de até 50%? Antes você chegava a um estende de venda dessas grandes consultoras brasileiras e percebia, que mesmo pagando à vista, não existia desconto no imóvel. Agora vemos esses feirões que acontecem nas grandes capitais onde existem descontos de 30, 40, até 50% do valor do imóvel. E imóveis prontos, não apenas na planta. É no momento de crise que empresários capitalizados adquirem outras empresas, fusões acontecem em várias partes do mundo onde há crise. Em 2008, por exemplo, houve 3 grandes fusões que mudaram a história dessas companhias. Uma delas foi a do Itaú com o Unibanco. Fusão entre aspas. O Unibanco estava vivendo uma situação difícil e provavelmente teria um problema mais sério se não houvesse essa fusão. O Itaú incorporou o Unibanco. Outra fusão digna de citação foi da VCPA, Votorantim Papel e Celulose, com Aracruz, que à época estavam em uma situação ruim. As duas empresas tinham papéis em bolsa e formaram uma das grandes companhias brasileiras de hoje. E, por fim, Perdigão e Sadia, antes rivais, hoje chamada Brasfoods, atualmente uma das maiores empresas do setor alimentício do mundo. Portanto, um momento de crise também é propício para adquirir o concorrente. Vislumbra-se, portanto, que toda situação tem um lado positivo, passível de aproveitamento. Um momento de crise é também um bom momento para operar na bolsa. Para tirar proveito é necessário apenas um detalhe: estar capitalizado. Atualmente, quem tem capital consegue comprar um carro com um bom desconto ou até mesmo dar entrada de 30% e financiar o restante sem juros, bem como o empresário consegue comprar o concorrente que está passando dificuldade. E na bolsa, foi assim também em 2008. Observa-se que a bolsa saiu de 70 mil pontos para 30 mil pontos em algumas semanas, e durante essa queda aqueles que tiveram disciplina para sair das operações no tempo certo e se mantiveram capitalizados puderam aproveitar o momento que veio a seguir, o momento da recuperação do mercado. Como exemplo, segue o gráfico da Abel. No auge da crise o gráfico chegou a bater quase R$2 e depois da crise houve a recuperação, subindo com o valor acima de R$17. E isso aconteceu com todos os ativos. Como exemplo, Vale, Petrobras, Usiminas. É difícil imaginar que depois de 4 anos de mercado lateral que a alta chegue, mas ela é certa. Oportunidade melhor durante a queda é aproveitar para aumentar o seu capital. A maior dificuldade do trader para desenvolver essa sensibilidade, de que o mercado mudou, é um conceito que chamamos de "tá barato", por estar muito presente na vida como consumidor.
Você vai ao shopping e tem lá uma televisão, um modelo novo, 60 polegadas, SART. Você gosta da televisão e vê que ela custa R$ 5.000. Após alguns meses, lançam uma outra tecnologia e aquela TV que você viu saiu da linha de produção. E a mesma televisão que valia R$ 5.000 está sendo vendida agora por R$ 2.000. Conscientemente você passa a achar que agora a televisão está barata. Isso acontece com a televisão, o carro, o celular. E fica muito presente esse conceito do tá barato. O que ocorre é que muitos se equivocam e utilizam este conceito consumerista no mercado de ações. Então, em vez de pensar em venda porque o mercado está em baixa, utilizasse o conceito de tá barato. Um exemplo é o gráfico ZIN 5 no diário. Em 2011 o preço bateu em R$ 18, em queda dos R$ 30. Muitos pensando ainda no conceito tá barato, efetuaram a compra, e aconteceu isso. A tendência era de baixa, continuou a cair e para aproveitar a queda, muitos continuaram comprando, porém, ocorreu o que segue. O preço chegou a R$ 6. Esse gráfico mostra a evolução do mercado até julho de 2012. Para quem acha que a R$ 6 já tá barato, saiba que no final de 2015 ela valia menos de R$ 1. Verifica-se, portanto, que o tá barato, ou seja, transportar o hábito consumerista para o mercado de ações, não é válido. O que está barato hoje no mercado, se está em tendência de baixa, tende a ficar ainda mais barato. E o que está caro, tem a tendência de subir cada vez mais. Há dificuldade de habituar-se a isso porque é contraintuitivo, mas é necessário, e pensar diferente é obstáculo de muitos investidores. Em síntese, para aproveitar dos momentos de crise e queda do mercado, é imprescindível mudar o conceito e criar oportunidades. Quando fala-se em aproveitar o momento de crise, o primeiro passo é definir o perfil do investidor, o investidor de longo prazo ou operador de curto prazo. Para aqueles que têm perfil de longo prazo, é desnecessário preocupar-se com o preço. Investidor de longo prazo não compra preço, compra valor. Ou seja, caso seja perceptível o valor de uma determinada empresa e acreditasse na sua evolução, é irrelevante se custa R$ 5, R$ 10 ou R$ 20, ou seja, não se dá importância ao preço que está cotada na bolsa. E isso ocorre porque uma empresa que entrega valor para o acionista no longo prazo, estará sempre em contínua valorização, distribuindo dividendos. Então, o foco do longo prazo não é no preço, e sim, no valor. Por conseguinte, quando surge a crise, o investidor de longo prazo precisa preocupar em se manter capitalizado, uma vez que em determinado momento, aquela ação que entrega valor vai apresentar um preço tão baixo que surge uma boa oportunidade para aumentar o número de ações que tem em carteira, caso a empresa continue entregando valor. Assim, a única preocupação com o preço do investidor de longo prazo deve ser: surge a crise. Caso esteja capitalizado e for constatado que a ação da empresa sempre entregou valor, tem uma bela perspectiva, boa gestão, atua em um setor promissor, será possível comprar mais ações e aumentar a participação como sócio. Mas a chance de aumentar o capital durante a crise vem para um segundo tipo de investidor, o operador de curto prazo, que faz operações de swing trade e day trade. O foco deste capítulo é nesse tipo de operador. Começando com o operador de swing trade. Essa operação é utilizada durante a crise não só para manter o capital, bem como para aumentá-lo. Segue exemplo, com o gráfico RAPT4, no semanal. Observa-se um suporte entre R$ 5,50 e R$ 6, carinhosamente chamada por este autor de região do Deus me livre, ou é de se imaginar uma forte queda de mercado caso ocorra o rompimento desse nível. Aproveita-se a oportunidade para vender esse ativo caso perca esse fundo, o que provavelmente acontecerá com o mercado em queda. E no seguinte, no começo de 2015 estava cotada por volta de R$ 3,50, então caso perceba essa possibilidade no gráfico, questiona-se como lucrar com essa queda. Com os denominados aluguéis de ações, como principal estratégia. Aluguel de ações. Vender algo que não tem contrapõe-se a todos os conceitos. Por exemplo,
vender as ações da Rapto4 sem possuí-las é complexo, porque no cotidiano não é possível, por exemplo, vender um carro que não seja proprietário. Ah, por que eu vou recomprar lá embaixo? Não é possível fazer isso. Não é possível vender um imóvel que não possui. Tem aqueles que fazem isso, mas se pegos, respondem processo criminal. Entretanto, no mercado de ações, no swing trade, é possível vender uma ação que não tenha, desde que utilize um instrumento denominado aluguel de ações. Funciona da seguinte maneira: tem-se a impressão que a ação da Rapto4 vai cair, pretende-se vender essa ação para alguém que acha que vai subir, para tanto, aluga-se de quem tem essas ações para longo prazo e as disponibiliza para aluguel. Pega-se essas ações disponíveis para aluguel e entrega-as para o comprador. Ao final, fica o compromisso de devolver, um dia, essas ações para a pessoa de quem aluga-se. Nesta transação, é possível identificar dois tipos de investidores: o investidor doador das ações, investidor de longo prazo, e o investidor tomador das ações, aquele que especula com o mercado, vende e tenta lucrar com a queda. Investidor doador: o investidor procura uma corretora e firma contrato para disponibilizar as ações para empréstimo. Ressalte-se, ele não tem interesse em vender as ações. O que ocorre na prática é que ele vai até uma corretora e informa: sou acionista de Rapto4, tenho 10.000 ações dessa empresa e acho que essa empresa tem valor. Não quero vender em hipótese nenhuma. Quero pegar essas ações que possuo e doar para aluguel. A corretora faz o intermédio entre o investidor que deseja emprestar suas ações, doador, e o investidor que deseja tomar as ações emprestadas, tomador. O investidor transfere temporariamente suas ações para o investidor tomador por meio do BTC, a Banco de Títulos da CBLC, estabelecendo um prazo de carência para a devolução e um prazo máximo para o empréstimo. Após a transação, o investidor doador não participa de assembleias da companhia durante o prazo de empréstimo. Por outro lado, o investidor doador recebe proventos, taxas de aluguel e recebe da BM&F Bovespa a taxa líquida 0,05% ao ano sobre o volume emprestado. Investidor tomador. O investidor procura uma corretora e firma contrato para tomar ações para empréstimo. A corretora faz o intermédio entre o investidor que deseja emprestar as ações, doador, e o investidor que deseja tomar as ações emprestadas, tomador. O investidor recebe as ações do investidor doador e pode vendê-las no mercado, onde fica estabelecido um prazo de carência para devolução e um prazo máximo para empréstimo. Geralmente aluga-se por 3 meses e paga-se uma taxa de 1% ao ano, por exemplo. Caso alugue por um período menor, paga-se uma taxa pro rata. O investidor tomador deve depositar uma margem garantida na CBLC. O valor dessa margem é igual ao valor atualizado dos títulos, acrescido de um percentual definido pelo BTC, que geralmente é inferior ao valor das ações. O valor das margens é acompanhado e recomposto diariamente, na forma e nos prazos estabelecidos pela CBLC. O Banco de Títulos CBLC-BTC é um serviço por meio do qual os investidores disponibilizam títulos para empréstimos e os interessados os tomam mediante aportes de garantia. A CBLC atua como contraparte no processo e garante as operações. O acesso aos serviços se dá por meio de um sistema eletrônico, e o tomador paga uma taxa ao doador. Essa taxa é livremente pactuada entre as partes. É possível verificar estas ofertas na maioria dos home broker que existe no mercado hoje em dia. Segue exemplo para ilustrar uma venda na Rapto4. Suponha-se que as ações da Rapto4 cairão e pretende-se lucrar. Então, propõe-se a venda de 5.000 papéis de Rapto4 a R$6. Aluga-se 5.000 ações de Rapto4 e vende o papel no mercado a R$6. Recebe-se em conta o valor de R$30.000, 5.000 papéis x R$6. Em seguida, o preço cai para R$4 e decide-se que é o momento de finalizar a operação. Compra 5.000 ações, cotadas a R$4. Paga-se na compra R$20.000 e obtém-se um lucro bruto de R$10.000. Em seguida, devolve as 5.000 ações ao doador e quita-se a taxa de aluguel proporcional ao período. Quando realiza-se uma venda, é imperativo ter uma margem.
Então, imagine-se que para fazer uma venda de RAPT4 seja necessário 50% do valor do ativo. Nesta hipótese é preciso deixar como garantia o dinheiro recebido pela venda e ter em conta R$ 15.000, ou seja, de certa forma é necessário ter menos em conta do que o valor total da venda. De fato, é forçoso possuir R$ 45.000 de margem, mas R$ 30.000 advieram das ações vendidas. Então, de capital fica retido apenas R$ 15.000 e isso é imprescindível porque a RAPT4 pode começar a subir e surgir a necessidade de comprá-la por R$ 7 ou R$ 7,50. A margem que a Bovespa pede é menor do que 100%, uma vez que é raro amanhecer com um gap deste, em especial com as ações disponíveis para aluguel, que são ações de primeira linha. É claro que não é aconselhado dormir vendido com OGX, que custa R$ 0,03. Esse tipo de operação deve ser feito apenas com ações de primeira linha, que existe ao menos 70, 80 no Brasil. Entretanto, se opta por não usar o stop, seja na venda ou na compra, o prejuízo é certo. O ativo da Usin 5, no gráfico semanal, teve uma linha de tendência muito interessante perto dos R$ 8. Suponha-se uma venda de 3.000 papéis de Usin 5 a R$ 8. Aluga-se 3.000 ações de Usin 5 e com venda no mercado a R$ 8. Recebe-se em conta o valor de 24.000,00. Em seguida a Usiminas despenca e compra-se 3.000 papéis a R$ 5. Paga-se na compra R$ 15.000, resultando um lucro bruto de R$ 9.000. As 3.000 ações são devolvidas ao doador e paga-se a taxa de aluguel proporcional ao período de aluguel. Portanto, demonstrada a possibilidade de aproveitar das operações com aluguel de ações no swing trade. Existe, ainda, o day trade, com operações de curtíssimo prazo, onde a modalidade de venda é essencial. O day trade apresenta 3 facilitadores. 1. Não existe gap no day trade. Isso torna as operações mais seguras, portanto é possível investir com um capital mais representativo. 2. No day trade não é necessário alugar a ação. Na hipótese de deduzir que a ação vai cair, basta preencher uma boleta de venda. 3. É possível trabalhar com alavancagem. A maioria das corretoras oferece alavancagem para fazer operações day trade em relação ao capital que possui. Exemplo, é possível conseguir uma alavancagem de até 25x com as ações da Vale, ou seja, caso possua R$ 10.000 em conta, é admissível vender ou comprar até R$ 250.000 em ações da Vale. Ou seja, consegue-se operar pelo menos 25 vezes mais do que operaria no swing trade. A isso dá-se o nome de alavancagem e deve ser usada com cautela. É usual que se utilize a alavancagem para complementar capital, o que fatalmente resultará em quebra, simplesmente porque não é sempre que existe condição excelente e a alavancagem deve ser usada apenas quando estão presentes, a, uma estratégia, b, um excelente índice de acerto, c, quando percebe-se uma grande volatilidade do mercado, d, e, um risco calculado. De qualquer forma, a alavancagem é uma ferramenta disponível, inclusive na venda. E, além disso, para esse tipo de operação, não é cobrada nenhuma taxa adicional, além das usuais, que são corretagem e emolumento. Exemplo em Vale 5, no gráfico de 5 minutos, suponha-se uma venda neste rompimento da Vale 5. No exemplo acima realiza-se uma venda a descoberto de 2.000 Vale 5 a R$ 17,70. Recebe-se em conta R$ 35.400. E a Vale despenca. No mesmo dia efetua-se a compra das 2.000 ações, que têm seus preços cotados a R$ 17,30. Paga-se na compra R$ 34.600,00 e resulta um lucro bruto de R$ 800. Nesta operação não há cobrança de taxas além das usuais, corretagem e emolumento. Outro exemplo seria o gráfico GGBR4, no gráfico de 5 minutos. Há uma possibilidade de reversão de tendência em GGBR4, surgindo a possibilidade de vender 3.000 papéis a R$ 10. Venda a descoberto de 3.000 papéis GGBR4 a R$ 10. Recebe-se em conta R$ 30.000. No mesmo dia,
compra-se as 3.000 ações que têm seus preços cotados a R$ 9,80. Paga-se R$ 29.400 e há o lucro bruto de R$ 600. Recorde-se que para essa operação não são cobradas taxas além das usuais. E um questionamento muito frequente consiste em como enxergar uma venda em um determinado papel? Exatamente da mesma maneira que enxerga-se uma compra em um papel. Então, qual estratégia operacional utilizar? Caso compre no rompimento de uma resistência, vendese no rompimento de um suporte, ou seja, uma das estratégias muito usadas é o rompimento de suporte e linhas de tendência de alta. A segunda estratégia é de correção de médias móveis, e a terceira estratégia é a de reversão de tendência. Então, da mesma forma que compra-se quando fazendo uma onda 3 para cima, existe a possibilidade de fazer onda 3 para baixo. Em suma, as estratégias utilizadas na compra são exatamente iguais às estratégias de venda, que foram abordadas nos capítulos anteriores. Quando desvincula-se da noção de compra e passa para o pensamento de que se o gráfico mostrar uma operação, ela pode ser de compra, ou de venda, e em qualquer caso agirá com disciplina, espera-se apenas que o mercado se mexa. Foi exatamente o que Alexander Elder, um dos maiores analistas do mundo, disse em um congresso no Brasil em 2012, ao ser questionado: Alex, você prefere comprar ou vender? E a resposta foi: para mim tanto faz, eu só quero que o mercado se mexa. Gerenciamento de risco. Ao começar, muitos se preocupam em descobrir o setup perfeito, que engloba apenas análise técnica ou análise fundamentalista. Porém, isso não é suficiente para vencer no longo prazo e conseguir realmente ter sucesso no mercado. Para ter sucesso no longo prazo é necessário, além de conhecer algum tipo de análise, um setup com alguns indicadores para quem utiliza análise técnica, saber quais tempos gráficos utilizar, entender exatamente os pontos de entrada nas operações, ter uma mente equilibrada e, além disso, entender bastante sobre gerenciamento de risco, sendo o último considerado a maior razão do sucesso no mercado. Ao iniciar no mercado tem-se a ideia que um profissional da área acerta quase todas as operações que faz. Por essa razão, o uso do stop não é bem compreendido. Após, descobre-se que o uso do stop é necessário porque no máximo 60% das operações feitas darão ganho, ou seja, pelo menos 40% de tudo que é feito acaba em stop. Como sempre diz um grande amigo, Fernando Góes, analista de investimentos, só existem 4 possibilidades quando inicia-se uma operação: perder pouco, perder muito, ganhar pouco e ganhar muito. Só é necessário se proteger de uma delas, que é perder muito. As demais, caso não rendam muito dinheiro, ao menos não darão dor de cabeça. Imprescindível, portanto, utilizar o stop. Como mencionado anteriormente, pelo menos 40% de tudo que é feito, acaba não resultando em lucro, então precisa perder pouco nesses casos. Óbvio que pode haver uma estratégia que dê índice de acerto de 70% e ser muito acima da média, mas mesmo assim, o gerenciamento de risco é indispensável, para que na margem de erro de 30%, o prejuízo seja mínimo. Não deve-se acreditar em acerto 90% do tempo, e isso não é tão importante, porque, qual a vantagem de acertar 90% e ganhar 1 em cada 9 operações e na única operação que errar perder 10? Assim, o que vale não é a porcentagem de acerto nas operações e sim a quantidade de lucro quando acerta e o prejuízo quando erra. Pelas razões expostas, abordaremos o tema de gerenciamento de risco, englobando a relação de risco-ganho. Na minha experiência pessoal, para as estratégias funcionarem, incrementei a relação risco-ganho com outros aspectos importantes das operações de swing trade, que serão explicados mais adiante. Nas operações day trade, no entanto, apenas com a relação risco-ganho tem-se um bom resultado. Obviamente, é necessário conhecer um pouco de aspecto operacional, qual liquidez tem determinado ativo que está operando. A relação risco-ganho funciona da seguinte maneira: imagine-se lançar uma moeda para cima para tirar cara ou coroa, se der cara ganhasse, se der coroa, perdisse. Caso esta brincadeira seja feita durante a vida, e cada vez que cair cara ganhasse uma unidade e se der coroa,
perde-se a mesma quantidade, provavelmente em 100 anos o resultado será igual a zero. No entanto, no mercado não acontece assim. Suponha-se que cada operação que dê cara lucro uma unidade, desta única unidade deve-se descontar as taxas, ou seja, venha uma unidade mais paga a corretagem e emolumentos, o que obviamente, resulta em um resultado menor do que uma unidade. Caso seja coroa, perde-se uma unidade, mais taxas de corretagem e emolumentos. Portanto, o resultado no longo prazo será negativo. Conclui-se que onde entrar na operação deixa de ser o único ponto relevante, mesmo que seja importante identificar o ponto seguindo análise técnica ou fundamentalista. Deve-se olhar o gráfico a fim de verificar onde entrar na operação. Suponha-se que deseja comprar por R$ 10,70, deve-se saber exatamente o ponto em que vai comprar, ou iniciar a operação. Outro item que precisa ser conhecido antes de iniciar a operação, além do ponto de entrada, é o alvo. Para muitos setups o alvo seria o topo anterior na compra. Então, a distância entre o ponto de compra e o topo é o ganho da operação, sendo esta a segunda variável importante que precisa ser identificada antes de iniciar a operação. A terceira variável, imprescindível, é identificar o local do stop. Para muitos setups, o stop é o fundo anterior no gráfico do tempo menor. Assim, se está fazendo uma compra no swing trade, o stop é o fundo anterior do gráfico de 60 minutos, caso seja no day trade, o fundo do gráfico de 1 minuto. Em uma operação de venda, o topo anterior de 60 minutos seria o stop do swing trade e o topo de 1 minuto o stop do day trade. O risco fica assim. Se der errado, sabe-se quanto vai perder, e esse é o risco, que constitui a terceira variável. Para recordar, a primeira variável, identificar o ponto de entrada, b, segunda variável. Identificar o alvo, e, c, terceira, identificar o stop. Estas definem a relação risco-ganho. Caso efetue-se a compra a R$ 10,70, com um stop em R$ 10,65, o risco é R$ 0,05. Também possibilita visualizar o ganho, se der certo. Finaliza a operação vendendo a R$ 10,95, ou seja, um lucro de R$ 0,25. Portanto, foi determinado o risco-ganho, sendo que nesta operação é de 1/5. Ou seja, para cada uma unidade de risco, há 5 unidades de ganho. Voltando ao exemplo do cara e coroa. Se cada vez que der cara, ganhar-se 5 e cada vez que der coroa perder 1, haverá um resultado positivo. Portanto, conclui-se que para operações com índice de acerto entre 50% e 60% precisamos de uma relação de risco-ganho de pelo menos 3:1. Ou seja, para cada uma unidade de risco precisamos de 3 unidades de ganho. Desta forma, acertando 33% das operações é possível ter lucro no longo prazo. Tomasse como exemplo a minha rotina, em todas as minhas operações há um ponto de entrada definido, um ponto de saída, para o caso de dar errado, e um ponto de saída, se der certo. Sempre estão presentes as 3 marcações, uso uma linha preta no gráfico, que identifica o preço de entrada na operação. A linha vermelha o ponto de stop e a linha verde o alvo da operação. Segue exemplo no gráfico. Com o uso da relação risco-ganho é possível identificar os primeiros elementos essenciais do gerenciamento de risco, que são, a primeira variável, identificar o ponto de entrada, b, a segunda variável, identificar o alvo, e, c, a terceira, identificar o stop. Agora é possível montar uma planilha de gerenciamento de risco. Essa é uma tabela de gerenciamento de risco para operações de swing trade, apenas para exemplificar. Suponha-se que será feita uma operação da primeira linha em comprar BA3 ao preço de R$ 18,02. Então, é importante saber o stop loss, stop gain e a relação de risco-ganho. Nessa operação a relação de risco-ganho está de 1 para 3,10. Depois de um tempo, essa planilha pode ser deixada no automático, conforme escolhe-se as operações, estas são inseridas na planilha. Lembrando que é muito importante que ela seja respeitada,
Porque caso escolha uma operação de risco um ganho menor do que um terço acontece isso. A parte que mostra a relação fica vermelha, sinalizando que não deve-se fazer essa operação com risco menor que um terço. Gerenciamento de capital. Há um ditado popular que diz: não coloque todos os ovos na mesma cesta. O ditado é válido para as operações, ou seja, com o passar do tempo, à medida que acumulas o capital realizando um investimento, em vez de concentrá-lo em uma mesma ação ou mercado, é aconselhável que se coloque um pouco de dinheiro no mercado de renda variável, e, neste dividir em várias ações, e ainda, uma quantidade em renda fixa para o longo e curto prazo. Ou seja, deve-se diversificar. Muitos defendem a importância da diversificação, enquanto outros preferem usar um outro ditado para fazer suas operações no mercado: coloque todos os ovos na mesma cesta e cuide da cesta. Para melhor compreensão, verifique o gráfico. Este gráfico é do Banco Pan-Americano. Em uma determinada data a instituição teve problema, fechou a R$ 6,80 e abriu a R$ 5,00, caindo 33%. Imagine-se seguir o segundo ditado, onde colocamos todos os ovos na mesma cesta e deixamos nosso capital completamente alocado nesse banco, que amanheceu caindo 33%. E isso é recorrente no mercado. Segue exemplo recente de outubro de 2015 com o banco BTG. O banco BBTG11 estava em tendência de alta, abriu caindo 17% e chegou a cair neste dia quase 40%. Ou seja, quem estava operando com esse banco, teve um prejuízo de 17% em uma noite, e caso não tenha saído muito rapidamente da operação, teve um prejuízo muito maior. Assim, fica demonstrado que não é aconselhável colocar todos os ovos na mesma cesta quando se fala de operação que não acaba no mesmo dia. No day trade não há intervalo de uma noite na negociação, onde várias coisas podem acontecer e na abertura perder muito capital. No índice, no day trade, é possível até alavancar o capital, o que mesmo sendo arriscado não vai acontecer de pular o stop. Adequando-se o ditado popular: não coloque todos os ovos na mesma cesta, ou pode haver o risco de comprar em um papel, amanhecer com um grande gap de baixa, pular o stop e perder 15, 20, 30% do seu capital. Portanto, é importante visualizar na planilha de gerenciamento o capital de investimento. No exemplo, o capital total está em R$ 100.000. Observa-se também qual a porcentagem do total do capital está em uso em uma única operação, sendo que, caso ultrapasse de 15% do capital total em um único ativo, acontece o que segue. Verifica-se que caso se faça uma operação com 1.000 papéis de BA3, a parte de porcentagem de capital total ficaria vermelha, mostrando que ultrapassa dos 15%. O limite aceitável de concentração de dinheiro em uma única operação para um capital de R$ 100.000 ou mais, é 15%. Para um capital um pouco menor, de R$ 30.000 por exemplo, é de 20% em uma única operação. Recapitulando, o primeiro filtro da planilha de gerenciamento de risco é a relação risco-ganho e o segundo filtro é verificar se a porcentagem do capital investido no ativo é menor do que 15% do capital total. O terceiro filtro é o risco máximo da carteira, por operação, é de 1%. Essa afirmação significa que em cada operação feita, pode-se perder no máximo 1% do capital total. O filtro é melhor visualizado no seguinte exemplo. Na operação de BA3, a primeira linha da planilha, o que se perderia, na hipótese de dar errado, seria 0,74% do capital total. Então, se tivesse R$ 100.000, perderia R$ 740, que é administrável. Segue outro exemplo. Se na mesma operação do exemplo anterior, houvesse mudança do alvo e do stop loss, o risco da carteira poderia ficar vermelho. Na hipótese acima, a relação de 1/3 está sendo respeitada, bem como a porcentagem de capital total, entretanto o risco da carteira está em 2,42%. Embora se possa cogitar que 2% do capital não é uma perda muito grande, esta pode abalar o psicológico, e consequentemente estimular uma série de decisões ruins. Quando tem um stop muito longo, porque a operação exige,
é um mercado com maior volatilidade, e é possível entrar nessa operação com esses parâmetros, com a observação de que é necessário diminuir a quantidade de papel que quer operar. Observe que alterando a quantidade de papéis, de 800 para 300, o risco da carteira muda, e é possível realizar a operação. Com a diminuição da quantidade de papéis o risco cai para 0,91%, atendendo o terceiro filtro do gerenciamento de risco. Todo estudo sobre aspectos operacionais e gerenciamento de risco é realizado para que se mantenha equilíbrio emocional. O quarto filtro é a exposição máxima do capital de 10%. Ou seja, se tudo der errado em todas as operações em aberto, perde-se no máximo 10% do capital. Essa também é uma regra importante. Nos estudos semanais ministrados por este autor há a indicação de uma série de operações para acompanhar ao longo da semana. E havia um gráfico da rentabilidade, que mostrava um ganho de cerca de 80% do capital entre janeiro de 2013 até novembro de 2015. Toda semana somos questionados se não há receio de um dia dar tudo errado. E a resposta é: não apenas há receio, há certeza que acontecerá, e sabemos exatamente como será. Neste mesmo programa semanal algumas operações de compra e de venda são selecionadas, para indicar para os clientes. E sei que há a probabilidade de indicarmos 7 operações de compra e 7 operações de venda e a semana a começar com muita volatilidade. Dar venda em todas as indicadas, mas depois o mercado começa a subir, e todas as vendas são estopadas e serão startadas as operações de compra. O preço vai acabar voltando e tomando stop, por conseguinte, as operações acabarão no prejuízo. Em uma semana como essa, provavelmente, haverá perda de 6% do capital, mas a preparação para isso. E a preparação resume-se a ter o stop de um tamanho, que na hipótese de tudo dar errado, o prejuízo não seja maior do que o capital, ou seja, perder em uma única tacada no máximo 10% do capital. É ruim perder 10%? Claro! Já levantamos o sofá para procurar uma moeda de R$0,05. Mas caso aconteça algo extremo, é o máximo que perderemos. Conforme dito, o quarto filtro nas operações de swing trade é a disposição total do capital. Nesta planilha, é possível visualizar todo o tempo que de pior pode acontecer com a carteira, ou seja, mesmo estando posicionado em todos esses ativos, sabe-se que o pior que pode acontecer é perder 6,92% da carteira. Se, excepcionalmente errar tudo, com a informação desse filtro, conseguirá assimilar e limitar as perdas, considerando que será, no máximo, 10% do capital. À medida que as operações vão caminhando, muda-se os stops, pois se o trade for a favor, a exposição total do capital diminui automaticamente. Apresentados, portanto, os 4 filtros de gerenciamento de risco para swing trade, que são essenciais para ter sucesso no mercado. Caso questione-se da necessidade real de elaborar essa quantidade de planilhas, conhecer com precisão todos os pontos, usar tantas variáveis, lembre-se que logo de início é imprescindível decidir, ou se é disciplinado, utiliza estes métodos e permanece no mercado, ou tem prejuízo. Para o day trade, a parte mais importante é a relação risco-ganho e conhecer a liquidez do mercado que está operando para saber quanto de dinheiro pode colocar para conseguir sotopar com segurança. Lembrando, é imprescindível ter regras rígidas de gerenciamento de risco para conseguir vencer no longo prazo. Epílogo. Fala baixo. Manda o Igor falar baixo também. Estamos em 2006 e esses são os gritos que escuto pela janela da minha edícula, onde sobre uma porta que sobrou de uma obra, pousei meus 2 monitores, um computador comprado à prestação e um notebook velhinho, cheio de gráficos e telas. Vermelho e verde, candlestick, joystick. Este eu usava para não ter que ficar no teclado continuamente, apertar a barra de espaço e falar no Skype. Entre o pé de jabuticaba e a piscina de bolinhas da minha filha, me instalei no rancho da lavanderia, onde minha vontade de aprender parecia cada vez maior que a de ensinar. Muita leitura, matemática, tutoriais, gráficos e simuladores. Informação.
Ao som da máquina de lavar e do canto dos bem-te-vis, meu mundo girava em torno da rua 15 de Novembro, no centro de São Paulo. Como eu, daqui do meu ranchinho, posso ser uma peça que ajuda a movimentar uma estrutura tão grandiosa quanto a Bovespa? Como eu participo disto tudo? Aqui na minha edícula. E o pior, tem cada vez mais gente comigo. Larguei tudo. Emprego, obra, carreira. Lá na janela, um bebezinho com menos de 1 ano tentava dormir com uma mãe que adora o silêncio. Mas o som da minha voz e da voz dos meus parceiros virtuais era contínua, diária. Começava às 8 horas e nunca tinha hora para acabar. A noite virava dia e virava noite de novo, falando, analisando, conversando, vibrando, falando, rindo, falando, chorando e falando. Igor, Bo e eu nunca nos vimos ainda, só virtualmente. Mas a ideia da parceria era algo latente, inevitável. Viver da bolsa. Surgiu nesta minha edícula, na edícula da casa da mãe do Igor e na sala de jantar do Bo, o trade ao vivo. O sonho de juntar pessoas que tinham o mesmo interesse e compartilhar nossos erros, nossos acertos, nossas estratégias ainda tomando forma, nosso jeito de encarar o mercado brasileiro. E assim, a cada dia, vimos a necessidade de tornar o trade ao vivo uma comunidade com regras, estrutura e suporte aos traders que iam se juntando a nós, crescendo e organizando nossas salas virtuais, nossa equipe técnica e equipe de suporte, na orientação deste novo modelo de acompanhamento online do mercado durante todo o pregão. Nesta caminhada, nunca estive só. Mais do que meus parceiros da empresa Trade ao Vivo, aprendo todos os dias com os traders que me acompanham nas salas virtuais, palestras e cursos, através de suas estratégias, sucessos e fracassos. Aprendo sobre suas metas e compartilho seus objetivos e sonhos. Por este motivo, eu estou aqui, contando para vocês, como ser alguém que corre atrás do que quer, que aceita as provações da vida e não se intimida com os obstáculos e erros do dia a dia. Este livro é o meu sonho, a minha forma de agradecer a cada um que esteve comigo nesta jornada. Espero que ele seja útil, uma ferramenta que ajudará você na sua corrida diária para atingir o seu sonho, se destacar da multidão, a se afastar da manada.